Olá pessoal, a videoaula de hoje é sobre a síntese de proteínas, como o nosso DNA é lido, transcrito e traduzido em proteínas. Para chegar lá, vamos ver um pouquinho da estrutura das moléculas envolvidas, ou seja, estrutura do DNA e dos diferentes tipos de RNA. DNA significa ácido desoxirribonucleico. RNA, ácido ribonucleico. Vamos ver aí a diferença entre o desoxirribo e o ribonucleico. Tem a ver com a estrutura dessas moléculas. Tá? Primeiramente, o DNA. A estrutura do DNA é similar a uma escada torcida, né? Como se pegasse uma escada e torcesse ela pelos extremos. Então imaginem, fazendo essa analogia, que as laterais dessa escada seriam o esqueleto de açúcar fosfato e os degraus dessa escada são as bases nitrogenadas e as ligações de ponte de hidrogênio que ocorrem entre elas. Então o DNA é inteiro complementar, um lado se encaixa perfeitamente ao outro. Por isso que eu, sabendo o que tem de um lado, eu consigo prever o que tem do outro. Eu sempre terei adenina ligada com timina por 2 pontes de hidrogênio e a citosina ligada com a guanina por 3 pontes de hidrogênio. Então, formando esses degraus. Se eu tenho o A de um lado, A de adenina, eu sempre vou ter o T de timina do outro. E se eu tenho C de um lado, de citosina, eu terei com certeza uma guanina do outro lado. Então, basicamente, essa é a estrutura básica do DNA. Já a estrutura básica do RNA é um pouquinho diferente. O RNA é sempre encontrado em fita simples, tá? Às vezes eles dobram, esse DNA se dobra sobre si mesmo, mas nunca vai ser uma fita dupla, como é o DNA. Ela também tem uma base, né, um esqueleto de açúcar fosfato, só que o açúcar, diferentemente do DNA, nesse caso é uma ribose. Tá? Lembra que no DNA o açúcar é a desoxirribose. Tá? Vou mostrar a estrutura química deles. Outra característica interessante do RNA é que não encontramos a base timina. Tá? Ao invés da timina, qualquer lugar que aparecer a timina numa estrutura de DNA, no RNA aparece uma outra base nitrogenada, a uracila, e ela é exclusiva de RNA. Do mesmo jeito que a timina é exclusiva de DNA. Então, encontrou timina, sei que é DNA, encontrou uracila, sei que é RNA. Então está aqui as estruturas básicas do DNA e do RNA para vocês relembrarem. A primeira parte do processo de síntese de proteínas é o DNA ser lido. Então lá no núcleo da célula, a RNA polimerase vai abrir a fita de DNA na região de interesse, na região do gene que vai expressar a proteína que eu quero, e vai começar a ler esse DNA. Ela vai ler e transcrever esse DNA em RNA. Então ele vai gerar uma fita de RNA complementar da cópia ali do gene que eu estou querendo sintetizar uma proteína. Vamos ver um videozinho aí mostrando esse processo. Depois que a RNA polimerase faz uma transcrição do gene em questão, do gene que está sendo expresso, essa molécula de RNA gerada, ela sofre um processo chamado splicing, onde são retirados os introns. Introns são regiões que não codificam proteínas. Então essas regiões são retiradas pelo processo de splicing, aí sim gerando a fita de RNA que chamamos de RNA mensageiro.
nesse RNA mensageiro que está a receita, como fazer a proteína em questão, tá? A proteína que está sendo expressa. Esse RNA mensageiro, então, sai do núcleo da célula e se dirige ao citoplasma. Dentro do citoplasma, o RNA mensageiro vai de encontro aos ribossomos. Tá? Ribossomos são unidades funcionais dentro da célula que são compostas por proteínas e RNA ribossômico. Tá? Então, o segundo tipo de RNA que participa do processo de síntese de proteína é justamente o RNA ribossômico. O ribossomo é como se fosse o cozinheiro dessa receita. Ele que vai pegar a mensagem, o RNA mensageiro, vai ler e transformar, né, montar a proteína de acordo com o que está escrito ali no RNA mensageiro. Então lembre-se, a gente encontra ribossomos na célula, no citoplasma, mas principalmente no retículo endoplasmático rugoso. Né? E lembra qual é uma das funções principais do retículo endoplasmático rugoso? Justamente a síntese de proteína. Tá? Então onde tem ribossomo, ocorre síntese de proteína. Por exemplo, lembram que as mitocôndrias têm seu próprio DNA? Elas também têm seus próprios ribossomos. Com o RNA mensageiro já dentro do ribossomo, aí começa a participação do terceiro tipo de RNA, o RNA transportador. Ele tem esse nome justamente, pois é ele que vai trazer os aminoácidos que vão compor a proteína sendo montada. Tá? Então, o RNA mensageiro ele é lido de 3 pares de base em 3 pares de base, chamados de triplês. Tá? Então, cada RNA transportador tem uma das suas caudas um aminoácido preso e na outra de suas caudas uma tríplice, encaixe de bases nitrogenadas. Tá? Então, tem lá 3 letrinhas que vão se encaixar em outras 3 letrinhas. Então, esse RNA transportador vai se encaixando em cada triplê ou códon do RNA mensageiro lá dentro do ribossomo. Então, aos poucos vão sendo montadas as proteínas, tá? Aminoácido por aminoácido. Após o término da leitura do RNA mensageiro, essa cadeia de polipeptídeos, né, que são todos os aminoácidos ligados, que vai ser uma proteína, ainda não é, ela sofre seus dobramentos. Após os dobramentos, aí sim a gente já chama esse polipeptídeo de proteína. Em resumo, tá? Vamos lá, diretamente. Primeira coisa, fita do DNA está lá no núcleo, RNA polimerase se aproxima, abre essa fita e transcreve em uma fita de RNA mensageiro. Essa fita de RNA mensageiro sofre o processo de splicing para retirar os introns, depois se dirige para o citoplasma. Chegando no citoplasma, ela se encaixa no ribossomos e começa o processo de síntese de proteína. Tá? Então, os RNAs transportadores vão trazendo aminoácidos e se encaixando na sequência que está dita lá no RNA mensageiro e dentro do ribossomo são montadas as cadeias de polipeptídeos. Após essa cadeia de polipeptídeos ser finalizada, ela sai do ribossomo, sofre os dobramentos e por fim é terminada aí a montagem da proteína. Essa proteína após os dobramentos já está uma proteína funcional.
Então, de grosso modo, é assim que saímos lá do DNA e chegamos até uma proteína.